Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos com a questão 567. Kardec pergunta aos espíritos: costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Quer dizer, eles costumam se intrometer, costumam tomar parte dos nossos prazeres e as nossas ocupações? E aí ele diz o seguinte: os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Então, quer dizer, os espíritos comuns, né? Realmente costumam ter essa situação de estar junto da questão dos prazeres e ocupações. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e bebe, ou fuma, ou qualquer outro tipo de prazer que seja objeto da questão do espírito que esteja encarnado, o desencarnado que esteja nessa condição vai também tomar parte. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com as suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Tem uma nota de Kardec explicativa, diz o seguinte: com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. Então, aqui ele está fazendo uma diferenciação, porque quando a gente fala em respeito de espíritos, a gente tem que lembrar que existem diferentes graus de elevação. Então, existem os mais inferiores e os superiores. E dentro dessa questão, por exemplo, os inferiores vão tomar mais parte, vão fazer mais, estar mais no meio de nós, vão gostar de viver uma vida terrena, mesmo que esteja fora da carne, gostariam de estar conosco. Então, eles vão participar, vão dar palpites, vão intrometer-se, vão começar a tentar influenciar de uma forma ou de outra. Agora, acontece que os superiores não acontece essa situação. Os superiores têm outras ocupações, outros objetivos e outros pendores totalmente diferentes. Então, é isso que a gente tem que diferenciar. Não são todos os espíritos, mas espíritos específicos vão ligar essa atenção maior ou menor de acordo com a sua elevação. Questão 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? E os espíritos respondem o seguinte: podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, o que acontece? Nós temos possibilidade de a gente estar encarnado em missão e a gente pode também estar desencarnado e cumprir uma missão. É isso que ele está dizendo. Pode ser de uma forma ou de outra. Porque a gente tem que lembrar que acontece que a vida, ela pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o fato de você estar fora da matéria significa que você está vivo. E estar na matéria também, você está vivo. E quando você presta determinados trabalhos, você está lá executando aquilo que foi chamado para fazer. E cada um, vamos dizer assim, dependendo da situação da elevação, do propósito, da vontade, pode ser que faça determinadas missões, né? E é nesse caso que ele fala, podem tê-las num estado ou no outro. Então, vamos supor que a pessoa está lá no plano espiritual, ligado de determinada situação, e ela pode chegar e, naturalmente, participar dessa possibilidade. Questão 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? E eles respondem o seguinte: são tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios, né?
Então, depende muito das situações. Não dá para poder chegar a explicar por que que acontece. Para cada um tem um propósito na vida. E como eles falam, como a elevação espiritual, ela é específica, cada um vai diferenciar muito e não vai ficar praticamente impossível de você fazer um juízo de valor, não tem como. Diante dessa situação, por isso que os espíritos dizem que para cada um vai ter uma condição diferente do outro. Então, a missão que cada um recebe é para aquela vida. E vamos pensar, dependendo da situação, às vezes a pessoa recebe uma missão e não consegue cumpri-la. Às vezes a pessoa não veio com determinada missão, mas se torna um candidato diante da mudança de estado e pode participar naturalmente de uma missão depois também. Pode ser designado. Como fala na questão dos escolhidos, né, os chamados ou os escolhidos. Né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos são o quê? Aqueles escolhidos para determinado propósito. E aí, a sensibilização que se transforma o ser, ele passa naturalmente a ser um candidato a uma determinada missão específica, maior ou menor. E aí ele fala o seguinte: as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no mundo moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Então, vamos pensar, é um pouco parecido igual um exército. Se a gente pensa assim, tem um soldado, aí ele faz ali sua experiência, e depois de determinada capacidade, ele pode vir a desempenhar uma função acima, ele pode ser promovido a cabo. Então, depois de determinado tempo, ele pode ser promovido a sargento. E assim por diante. Daqui a pouco ele está como tenente, capitão, major, daqui a pouco ele é um coronel, um general. Então, o que, que acontece? Para cada um desse círculo, né, cada um dessas hierarquias que acontece na Terra, existe um grau de responsabilidade diferente, aonde os mais inferiores são propriamente os executores de determinadas tarefas mais simples. E os outros passam a gerenciar determinados círculos abaixo, por conta da questão da condição de perceber o conjunto e diante da somatória de conhecimentos que adquiriram. Então, os espíritos superiores também passaram pelos graus inferiores anteriormente e, conforme foram desempenhando missões sucessivas, adquiriram condições de executar missões maiores, não por instantaneidade, mas por condição da própria experiência adquirida. E assim eles foram se modificando, se transformando até o ponto que conseguiram realmente fazer isso se tornar uma situação mais adequada. Questão 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhe compete executar? E os espíritos respondem: não. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, como acontece na questão das missões, acontece também em relação à situação do que, diante da evolução que o espírito está, ele pode ser que ele não perceba determinadas situações que faz parte da vida dele. Vamos supor que sejam espíritos que
estão na infância da humanidade, acabaram de ser espíritos simples e ignorantes. Diante disso, eles não têm condições de entender claramente. Então, eles vão desempenhar determinadas missões, determinadas situações para fazer e não vai conseguir entender claramente. Tinha um microfone, desculpe. 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeto que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. Então, a importância das missões depende, como a gente tinha explicado, de acordo com a hierarquia do próprio espírito. Então, as missões são diferentes, quer dizer, as tarefas são diferentes e vão ampliando de acordo com a elevação. 572, a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? E os espíritos respondem, ele a pede, e de todos se considera se a obtém. Então, às vezes ele gostaria de fazer um determinado propósito no bem. Nós, quando estamos em estado de espírito liberto, nós pensamos totalmente diferente da forma que nós pensamos aqui na Terra. Porque o véu da matéria nos obscurece muitos pontos de vista. Imagine que quando você está livre da matéria, você consegue abarcar a sua vida antes, ou seja, a sua vida pretérita, todas as coisas que você passou, todos os seus débitos adquiridos, ao mesmo tempo, as responsabilidades que você possui, a distância que você precisa percorrer para poder chegar a estar em paz. E aí, todas essas situações fazem com que o espírito peça determinadas situações para que ele possa evoluir. Por exemplo, a pessoa vai assim, por favor, eu gostaria de ter determinada mediunidade para poder trabalhar na seara do bem. É uma missão que ele pediu. É uma missão simples, né? É uma missão somente de uma condição orgânica que ele possui temporariamente, aonde o espírito foi lá e executou, né? Ou seja, produziu no próprio corpo físico dessa pessoa as condições necessárias para que houvesse essa janela psíquica. Do contrário, ela não teria essa capacidade. Então, foi permitido, foi concedido de acordo com o que a pessoa pediu. Então, ela teve a possibilidade. Você realmente quer? Não, eu quero sim, por favor, me dá essa condição, essa oportunidade. E aí a pessoa recebe a oportunidade. Ela pode chegar e executar a missão, ou pode chegar e, vamos dizer assim, desertar. É uma opção da pessoa chegar e fazer. Como nós mesmos, todos os dias, a gente faz escolhas certas, às vezes escolhas erradas. Na erraticidade, ou seja, no período entre vidas, onde nós estamos ainda errantes, né, estamos aprendendo, diante disso a gente faz uma série de escolhas para que a gente seja bem sucedido, para que a nossa vida seja melhor aproveitada, porque o tempo aqui na Terra é muito curto. Como diz o André Luiz, uma vida, por mais longa que seja, sempre é curta e sempre passa muito rápido. Então a gente tem que aproveitar essa vida para que ela realmente renda frutos necessários para a gente poder evoluir e crescer. Sob pergunta A. Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Eu falo assim, sim. É frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. É interessante que teve uma vez que eu ouvi falando a respeito da situação de Kardec, né, que é o nosso codificador da doutrina, e falaram que naquele tempo que ele estava encarnado, haviam mais de 100 pessoas encarnadas, mais ou menos perto de 200 pessoas encarnadas, preparadas para poder fazer a função caso ele desertasse, caso ele não conseguisse levar a fim. Então, ou seja, quando a divindade precisa, vamos dizer assim, levar à frente determinado projeto, muitas pessoas são colocadas para poder que aquilo aconteça realmente. Então, existem vários espíritos mobilizados, espíritos do bem,
espíritos em condições de elevação que se reencarnam na Terra para poder fazer determinada tarefa. Então, se um não fizer, outro será auxiliado e intuído para que faça. Então, é muito importante a gente pensar que nós somos chamados para propósitos específicos. E a gente sente, no fundo, determinadas intuições. O que, que a gente sente como, por exemplo, o que, que eu tenho que fazer na vida? E aí você sente uma facilidade para determinada coisa, ali está o seu propósito mais evidente. Mesmo que a pessoa às vezes tenha várias situações, ela vai sentir mais necessidade de fazer determinado projeto, seja mais intelectual para uma determinada área, ou nas artes, ou nas ciências, e assim por diante. Questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos respondem em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa mesma forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. É interessante, né? Ele fala que é multifacetadas possibilidades, e cada um, como até eu expliquei, tem uma inclinação. Diante dessa inclinação que a gente tem, a gente vai acabar, vamos supor, às vezes encarnando num determinado local também, pode ser isso também, a gente é colocado em circunstâncias que nos favorecem desempenhar e desenvolver não somente as missões, mas desenvolver determinadas qualidades. E aí a gente vai ter umas tarefas diferentes das outras pessoas. E todas são importantes. 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? E os espíritos respondem: há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres, dignos de compaixão, porque expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Né? Então, quando a pessoa se torna, vamos dizer assim, um peso, né? Uma pessoa que não busca mudança, não deseja fazer nada, literalmente marca-passo no tempo, permanece estagnada, o que vai acontecer? Ela vai acabar sentindo que a vida não tem propósito. Então, ela vai ter desgosto pela vida, não vai sentir ânimo, ela não vai perceber que nada tem sentido. Porque, como disse Jesus, né? Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Todo trabalho, todo trabalho é uma ocupação útil. Então, se a pessoa não busca uma utilidade, ela não trabalha. Se ela não trabalha, ela está fora de uma lei divina. Se ela está fora da lei divina, ela está fora também da lei do progresso. Ou seja, ela se coloca, quer se colocar fora da lei do progresso. Mas a lei do progresso, ela é inexorável, ela é uma lei, ela vai empurrar ele para frente. Por isso que, às vezes, a vida vai trazer determinadas situações difíceis para essa pessoa. Né? Porque é isso que ele está dizendo, porque quanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade. Então, começa nesse mundo a acontecer, mas só que o próximo vai ser pior. Então, às vezes foi dado várias oportunidades, a pessoa não quis fazer nada, não quis se modificar, não quis transformar. Tudo bem. Começa aqui e depois continua. Na próxima vida vai apertar um pouco mais, vamos dizer assim, as situações. Vai ficar um pouco mais difícil a vida, né? Vai ficar mais complicada a expiação. Sob pergunta A. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria?
Então, ela está perguntando assim, bom, será que é assim? Foi permitido que ele escolhesse, né? Diante disso, por que preferiram uma existência que não ia fazer nada? Ou seja, por que eles quiseram fazer isso? Ele está perguntando como explicar isso. Aí fala, entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenha escolhido uma vida inútil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então, todos nós, quando nós tropeçamos na reencarnação, nós chegamos no momento de que, quando nós voltamos à pátria espiritual, a gente vai perceber que as nossas escolhas foram equivocadas, e, ao mesmo tempo, nós teremos a necessidade de voltar. Quando a gente pede a volta, geralmente a gente, diante da compreensão que foi tudo muito mal escolhido, nós começamos a pedir certas situações dolorosas para poder chegar e aplacar a consciência culpada. É assim que cada um, daquilo que planta, colhe o que semeou. Então, se a pessoa não plantar nada de bom, o que ela vai colher? Não pode colher fruto nenhum, porque nenhum fruto bom, porque não plantou o fruto bom. Dessa forma, fica difícil. A questão vamos dizer assim, da colheita, né? Nós vamos parar na questão 575 do Livro dos Espíritos e vamos dar continuidade na próxima semana. Agora a gente vai para o livro Calma, do Espírito Emmanuel, para a gente poder falar um pouquinho dele. Nós estamos na última página desse livro maravilhoso. Hoje, a mensagem intitulada Petição e Resposta. E o nosso amigo diz o seguinte: quando te dirijas à divina providência, rogando algo, não te permitas o mergulho na aflição improdutiva, capaz de conturbar-te o ambiente, que está dando a concessão que desejas. Ou seja, às vezes a gente pede algumas situações, por favor, Pai, me auxilia nesse problema, você está com determinadas situações que lhe aflige, mas, ao mesmo tempo, esse problema que você tem, a aflição improdutiva, ou seja, você não fazer nada para que lhe ajude, não vai trazer nenhum benefício. E, ao mesmo tempo, como ele fala, né, acabando retardando a concessão que te deseja, porque o ambiente está perturbado. Então, vai acabar atrapalhando. Entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. Se que requisitas do carro uma velocidade mais ampla, em face daquela que o trânsito recomenda, sob o pretexto da pressa, inclinas-te indiscutivelmente para o desastre. Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada com um peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que a desmanteles. Quando espancas um vegetal impiedosamente, a fim de senhorear-lhe algum fruto, sob o pretexto da fome, estarás reduzindo muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Em te debruçando num poço, agitando-lhe o fundo, com a desculpa da sede, unicamente lhe turvas o líquido, tornando-o inadequado à própria saúde. Em teus requerimentos à vida maior, formulando-os com cuidado, e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando pela manifestação do poder divino através das circunstâncias do caminho em que te encontras.
inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. Sejam quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa do apoio que solicitas dos céus, não desesperes, nem esmoreças. Se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa, de certo, reclama análises mais profundas, a fim de que futuramente não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência, que terá nascido de ti mesmo, e não do Senhor que, sabiamente, nos reserva sempre o melhor. Então, aqui, o nosso amigo Emmanuel nos traz a possibilidade de nós conseguirmos entender a questão do pedido e da resposta. A gente costuma pedir muitas coisas ao nosso Pai e desejar que, às vezes, os nossos problemas sejam resolvidos de pronto. Mas existem sérias considerações de vidas anteriores que nós mesmos pedimos. Às vezes, aquilo que nós pedimos aqui, quando nós estamos fora do corpo, nós dizemos não, por favor, não me conceda. E é interessante porque como a gente consegue entender que aqui eu quero, lá não. É porque lá eu sei que realmente vai acontecer, se acontecer, que o meu pedido seja atendido, por exemplo. Então, na Revista Espírita tem uma situação onde o Espírito fazia algumas perguntas, ele estava encarnado, e ele falou assim, olha, quando eu estiver em vigília, você me chama. E aí fizeram a sessão e foi chamado o Espírito. Ele, fora do corpo, ele respondendo as perguntas, ele tinha respondido antes, e as respostas eram totalmente diferentes umas das outras. Assim, por que acontecia essa diferença tão grande? Não, porque é que eu sei que aquilo que eu estou pedindo não vai ser bom para mim. Então, às vezes a gente acha que sabe determinadas situações, mas aqui é um mundo de ilusões ainda, a gente está iludido com muitas coisas. Mas quando a gente sai do corpo, a gente vê as coisas de forma clara. Por exemplo, a gente percebe que a vida material é só uma oportunidade de viver e de experienciar. As provas virão, mas vale a pena você evoluir e crescer. Ou seja, certas coisas que a gente dá muita importância aqui, lá nós não damos importância praticamente nenhuma, muito pouca. E nosso objetivo de evolução é para fazer o bem. Quando às vezes a gente chega aqui, dependendo do nosso egoísmo, que ainda está muito arraigado, às vezes nós não nos entregamos à caridade da forma que a gente esperava lá. E é isso que é interessante, que por isso que muitos ficam titubeantes quando vão descer, assim, ai, será que vai dar certo? Será que eu vou fazer as coisas que eu fiz de novo, errado? Ou será que eu vou acertar? Então a gente tem que fazer um esforço para poder domar as más inclinações, fazer um esforço para poder se transformar, porque essa vida nunca vai ser entre nós e qualquer pessoa, vamos dizer assim, no sentido de que ninguém vai te julgar, e nem te deve te julgar. O principal é que você é entre você e Deus, e nunca vai ser entre você e os outros. Não há uma corrida, uma disputa, não existem disputas. Existe uma transformação aonde você é o maior interessado em combater os males que estão dentro de você e fazer eclodir em você também as virtudes que ainda dormem. Isso é o principal. Se você se transformar, bom para você. Se você não se transformar, você vai lamentar por não ter se transformado melhor. Então, que a gente possa fazer um esforço para voltar dessa vida melhor do que a gente chegou. Agora a gente vai dar continuidade para o livro Respostas da Vida, de André Luiz. Então, essa é a capa do livro. Então, vamos lá. Conteúdo resumido. Este livro reúne as respostas aos problemas mais comuns questionados pelo ser humano, especialmente no que se refere à iluminação íntima e o relacionamento com os nossos irmãos,
relativamente à nossa melhoria espiritual. A vida responde sempre às nossas indagações. Estudos e pesquisas são problemas de longo alcance que o espírito formula à frente do universo. Invenções e descobertas constituem soluções que a divina sabedoria nos fornece pela escola do trabalho. Muitos companheiros, endereçando inquirições ao nosso amigo André Luiz, inspiraram a ele a formação deste livro, que lhe reúne as respostas, especialmente no que se refere à iluminação íntima e relacionamento comum, relativamente à nossa melhoria espiritual. Entregando assim estas páginas aos leitores amigos com a satisfação de quem usufrui o correio da amizade para trazer-lhes observações e notícias, sugestões e apontamentos de excelente companheiro do plano espiritual. Rogamos a Jesus nos conduza pelos caminhos da luz e do amor, da renovação e do progresso que Ele mesmo nos traçou, inspirando-nos e abençoando-nos, tanto hoje quanto sempre. Emanuel, Uberaba, 21 de maio de 1975. Então, está aqui a abertura do nosso querido Emmanuel para esse livro de Respostas da Vida. Então, sempre a espiritualidade faz um esforço para poder nos atender, nos ajudar e nos direcionar. Então, nós não podemos dizer que não foi dado oportunidades de nós aprendermos. Então, está aí. Vamos ao primeiro capítulo. Este dia. Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora. Se você guarda a inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem de renovação permanente. Ou seja, não é momento de se entristecer de forma profunda. O que ele quer dizer? É um convite para a gente poder renovar. Vamos pensar, primeira coisa, sempre existirá vida. Nós somos imortais. Estamos num corpo que morre, mas a vida não cessa. Se nós morrêssemos agora, nós estaríamos no plano espiritual e a vida continua. Diante disso, qualquer situação que a gente estiver passando, a gente tem que ter essa certeza, essa convicção de que isso vai passar também. Se a gente estiver muito feliz, muito alegre num determinado dia, a gente sabe que este dia maravilhoso foi um dia feliz e alegre. E às vezes outro dia pode ser que seja um dia de tristeza e está tudo bem, porque isso faz parte do momento que a gente vive. São momentos de que onde o peso vem para nos trazer força. É o exercício das dificuldades que nos vão garantir condições da gente ser mais forte. Então, quando o peso vier, dê o seu melhor. Faça o possível para poder levantá-lo. Mais à frente virá um momento de alegria e felicidade, onde você vai ter um pouco de tranquilidade e refazimento. Mas depois virá outros pesos, naturalmente, para poder também trabalhar de novo a sua força moral. Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança. Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. Quem não erra? Quem não tem problema? Quem não tem alguma doença? Então, sempre a gente tem que fazer o possível para poder contrapor forças positivas. Ou seja, surgiu uma doença, você vai buscar o melhor para que você possa se tratar de forma coerente, de forma lógica, utilizando os recursos da medicina tradicional, utilizando os conceitos da vida espiritual, utilizando recursos também que a vida espiritual também permite. Todas essas situações são as situações possíveis onde a nossa inteligência naturalmente nos mostra saídas corretas. E a questão do erro é uma situação natural. Você vai errar ainda muitas vezes, porque nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos. Tropeçou, caiu, levanta e segue em frente. Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado no seu pensamento, agora é o momento de começar a realizar. Ou seja, às vezes a gente guarda alguns planos que ficam, eu tenho vontade de fazer, e aí não faz. Tenho vontade de fazer, e não faz. Então,
É isso que está dizendo, convite para poder chegar e tornar real. Se deseja fazer alguma boa ação, aparecer um instante para promovê-la, ou seja, agora. Se alguém aguarda suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. Então vai lá agora e faz as pazes. Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atender. Vai lá, faça a visita, ajude. Se precisa estudar determinada lição, encontre você a oportunidade de fazer isso. Vai aprender, vai se instruir. Este dia é um presente de Deus em nosso auxílio. De nós depende daquilo que venhamos a fazer com ele. E dessa forma, a gente vai executar o melhor diante daquilo que a gente deseja. Se a gente quiser aproveitar o dia bem, este dia está aí. É como diz, né? O presente. O presente que Deus nos concede é o hoje, é o presente. Amanhã pode ser que Deus conceda, pode ser que conceda aqui, ou pode ser que conceda no plano espiritual. Essa realidade a gente não vai ter certeza de como vai ser, mas uma coisa com certeza a gente tem, é o agora. E esse é o convite do nosso amigo para que a gente faça alguma coisa melhor na nossa vida, para que a gente execute em nosso dia uma transformação efetiva. Se a gente quiser, a gente pode fazer. Mas se a gente não quiser, quem vai nos obrigar? Ninguém. Então, a nossa vida de transformação pode ser mais acelerada, pode ser mais veloz, ou pode ser mais devagar. E tudo depende de nós. Se a gente quiser se transformar melhor, que bom. Se a gente não quiser se transformar ou marcar o passo, como foi explicado, aí é uma pena para nós mesmos. Mas nenhum espírito vai apontar o dedo a você quando você desencarnar. Você, você não fez tal coisa. Não, é a nossa própria consciência que cobra. É a nossa própria consciência que nos vai pedir e que vai fazer com que nós mesmos tenhamos a necessidade de voltar e retificar o nosso trajeto. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado a todos pela presença. Sempre façam o possível para poder compartilhar com os amigos se vocês gostaram dessa aula, desse estudo. É sempre uma bênção estar com vocês, mais uma vez. Não esqueçam de deixar a sua curtida, que vocês possam se inscrever também no canal. E até a próxima semana. Muito obrigado a todos. E